24 de fevereiro, leitura de Provérbios 26. O mês de fevereiro tem 28 dias, então, para lermos Provérbios, que tem 31 capítulos, nós precisamos ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7, e aí os capítulos 30 e 31 no dia 28. Então nós adiantamos no dia 1º e no dia 7 a leitura de 2 capítulos e seguimos no mês com esse adiantamento para terminar Provérbios dentro do mês de fevereiro. Dia 24, leitura de Provérbios 26, que nos fala: como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Provérbios 26 nos ensina que nós devemos prestar muita atenção às pessoas que nós honramos. Nós não podemos honrar os nossos filhos quando eles seguem pelo caminho tortuoso. Nós devemos discipliná-los para que eles saibam que estão por um caminho errado. Existem pais que mimam os seus filhos, e quando os seus filhos fazem alguma coisa errada, eles dão um tapinha nas costas, colocam a mão nos cabelos e dizem: é criança, está tudo bem. Se você faz isso, você está educando um futuro possível criminoso ou um futuro possível descumpridor de regras e uma pessoa que vai tender para o fracasso, porque na sociedade, quando o seu filho, quando a sua filha for colocado no mercado de trabalho e no relacionamento com as pessoas, elas não vão tratar os seus filhos dessa forma. Elas vão aplicar as regras que devem ser aplicadas. E muitas pessoas, nunca os pais disseram não para elas, e elas têm muitas dificuldades em obedecer regras. Veja o texto de 2 Reis, no 1 Reis, no capítulo 1. Você verá a história de Adonias. Ele era o filho do rei Davi. Quando Davi estava velho e Davi sabia que colocaria Salomão como seu sucessor, Adonias não deu importância. Ele matou animais, chamou um sacerdote, chamou um general e se colocou diante do povo de Israel dizendo: eu sou o próximo rei de Israel. O meu pai já está velho. Eu sou o próximo rei. Foi necessário que Davi, mesmo velho, se levantasse da sua cama e fizesse uma celebração pública dentro do palácio, consagrando Salomão para garantir que Adonias não o sucederia. O texto de 1 Reis fala que Adonias nunca tinha sido contrariado pelo seu pai. Ao contrário de Adonias, Salomão nos conta no capítulo 4 de Provérbios que ele cresceu ouvindo os conselhos do pai. Então vemos uma diferença entre Adonias e Salomão. Davi não cuidou de Adonias, mas Davi educou Salomão, sempre dizendo para ele que deveria seguir nos caminhos certos. Então o versículo 1 fala: não dê honra para aquele que é tolo. Assim também, se você é dono da sua empresa, tem pessoas que têm dificuldades de demitir funcionários. Eles ficam pensando: coitadinho dele, vai ficar sem o pão nosso de cada dia. Tem um bebê que acabou de nascer, tem isso, tem aquilo. Se você der honra para quem está fazendo a coisa errada, você está fazendo algo que vai atrapalhar o crescimento daquela pessoa. Se você quer ajudar aquela pessoa, então demita e diga para a pessoa: você precisa mudar o seu comportamento, você precisa se acertar, você precisa corrigir. E também
Existe uma terceira situação, que é quando se dá honra para pessoas na igreja porque elas devolvem dízimos maiores e ofertas maiores. Se você é pastor de uma congregação, se você é líder de algum grupo, você não deve dar honra para aquele que é mais rico só porque ele usa roupas melhores, tem um carro melhor, mora numa casa melhor. No cuidado das almas, o Senhor cobrará de você se você não corrigir aquela alma que se perder porque você não corrigiu. Você deixou a pessoa continuar no adultério, na promiscuidade, na prostituição, na fornicação, só porque a pessoa tinha uma condição financeira melhor. Quem está agindo de maneira tola precisa ser corrigido. Você não pode dar honra para quem não merece receber a honra. E esse versículo também nos ensina uma coisa: nós precisamos prestar atenção naquilo que falamos, na forma como agimos e naquilo que fazemos. Porque se queremos honra diante de Deus, precisamos obedecê-lo. Se queremos honra diante dos homens no nosso trabalho, precisamos fazer bem o nosso trabalho para que possamos ser honrados. Versículo 2: Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Quando um pardal está fugindo, ele sabe para onde ele está voando. Quando uma andorinha está voando de maneira veloz, ela sabe qual a rota que ela está fazendo. A maldição também, ela sabe para onde ela voa. Ela cai na casa e na pessoa que merece recebê-la. Então, preste atenção no que você faz, porque a lei da semeadura é certa. Assim como o, a andorinha sabe para onde voa e o pardal também, a maldição vai cair sobre aqueles que praticam o mal. O que você tem feito no seu dia a dia? O que você tem falado? Se você abre a boca e fala o tempo todo palavras negativas, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, então você está atraindo o mal sobre você. Pare de usar palavras negativas e comece a dizer: como comece a dizer, em nome de Jesus eu posso, como eu faço para conseguir esse resultado? Pergunte como eu faço e vá atrás de conselheiros, de livros e de formas para você conseguir fazer aquilo que hoje você não consegue. Coloque-se em movimento em busca de sua melhor versão. Versículo 3: O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Então, cada um merece o seu castigo se tomar decisões erradas. Versículo 4: Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Tem pessoas que, quando são xingadas, querem revidar. Você não deve revidar. Se alguém xinga você, ela já mostra que está com problemas na sua vida particular. Quando uma pessoa xinga a outra, ela xinga a outra pessoa porque está de mau humor. Segundo, ela xinga porque não sabe como corrigir alguém. Pode até ser que você tenha feito alguma coisa errada e a pessoa vem e xinga você. Então, se você está no seu trabalho, por exemplo, e alguém xinga você, e às vezes essa pessoa é o seu superior, você deve dizer a ele: eu, eu fiz algo errado, mas você não precisa ser grosseiro comigo. Você pode me dizer como fazer e eu vou fazer. Você precisa pontuar isso para que essa situação não vá avante. E se você trabalha num lugar em que o seu chefe é grosseiro e estúpido com você, e você falou, você tem que falar, você tem que dizer, você pode falar de forma educada. Eu vou entender.
E se você falou isso para a pessoa e a pessoa continua sendo agressiva com você, então é tempo de você pedir a Deus que lhe abra uma outra porta. Não fique de braços cruzados tolerando o mal contra a sua vida. Deus tem o melhor para os seus filhos. Então, não responda ao insensato com igual insensatez. Se você está no trânsito e alguém mostra o dedo ou xinga você, ignore e prossiga a sua rota. Não responda. Você nunca mais vai ver aquela pessoa. E você pode, às vezes, tomar uma fechada. A pessoa pode perseguir você. Você não sabe se a pessoa tem uma arma no carro. Você não sabe como está o humor daquela pessoa. Você não sabe se a pessoa está passando por uma situação difícil e está com desequilíbrio emocional. Você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, ignore, prossiga. Tem pessoas que às vezes a pessoa xinga o outro esperando que a pessoa revide para ter justificativa para agredir alguém naquele dia. Você não sabe. Então, não responda ao insensato com igual insensatez. Seja sensato. Do contrário, você se igualará a ele. 5. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, quando um insensato xinga você e ele está esperando a sua resposta, e você simplesmente passa reto e ignora totalmente o que ele está falando e nem dá palavra e nem conversa para a pessoa fica sem estrutura. Ela fica perdida. Ela fica pensando: não consegui nenhuma resposta da pessoa. Então ela vai ter tempo de refletir que está agindo como um insensato. Agora, se você dá conversa, se você responde, se você revida, então a pessoa conseguiu atenção. Não dê atenção para o insensato. Não responda. E se for para responder, responda algo do tipo: você precisa de Deus. Você deve ser educado com as pessoas. Responda, se for para responder, responda alguma coisa que faça que a pessoa reflita. Versículo 6. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. O versículo 6 fala que se você contrata maus profissionais, é como se você pegasse uma serra e cortasse o seu próprio pé. É como se você pegasse um copo de veneno e bebesse. Parece lógico esse versículo 6, mas tem muitas pessoas que contratam funcionários e depois se apegam por algum motivo emocionalmente com aquele funcionário. Porque é o funcionário que é legalzinho, que tem um bom papo, que tem uma boa conversa, que é gente boa, e eles ficam com dificuldade de demitir aquela pessoa. Mas se você faz isso, você está cortando o seu próprio pé. Você está bebendo veneno. Você precisa ter assertividade. Você tem que ser assertivo, dizer para a pessoa que ela precisa se corrigir e melhorar até um tempo. Depois de um certo tempo, se a pessoa não melhora, você tem que levar avante o seu negócio. Então, você precisa demitir, se você quiser crescer. Versículo 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Em outras palavras, não adianta falar muito e não fazer. Quem fala muito e não faz é como um coxo. Fica sem eficiência nos seus resultados. Versículo 8. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Quando você coloca uma pedra na atiradeira, depois que você atira aquela pedra voa longe e você nunca mais vai ver aquela pedra. Você perde
Tem uma outra versão que esse versículo diz assim: como amarrar uma pedra preciosa na tiradeira. Assim é prestar honra ao insensato. Nessa versão aqui, que é da NVI, ele está falando apenas da pedra. Mas tem uma outra versão que fala que é o mesmo que você amarrar uma pedra valiosa na tiradeira. Assim é prestar honra ao insensato. Preste atenção em quem você honra. Veja se a pessoa realmente merece honra. Não jogue fora a honra para pessoas que não merecem. Versículo 9. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. É mais um versículo falando que o insensato pega o provérbio e não sabe aplicar na sua vida. Então, assim como um bêbado que pega num ramo de espinhos e se machuca suas mãos, assim é o insensato. Ele tenta aplicar os provérbios, mas ele não sabe como aplicá-los. Versículo 10. Como arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo, ou o primeiro que passa. Veja que esse é o terceiro versículo que fala a respeito dessa questão de tolos. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo, ou o primeiro que passa. Então não contrate qualquer pessoa. Você precisa saber com quem você está trabalhando, quem você está colocando na sua equipe. Versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Versículo 11 chama atenção para prestarmos atenção no que estamos fazendo. Nós temos que melhorar em tudo o que fazemos, todos os dias 1%. Melhore o seu tempo de oração com Deus, melhore o seu tempo de leitura bíblica, melhore a sua vida e inclua atividade física, nem que seja uma caminhada de 20 minutos, pelo menos 3 vezes na semana, de forma intensa. Beba mais água, cuide do seu corpo. Você vai chegar à velhice com saúde. Elimine ou reduza drasticamente o consumo de bebidas açucaradas, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Também reduza a quantidade do fumo. Se você fuma, vá reduzindo até você conseguir eliminar esse vício e troque por um hábito novo, um hábito de praticar esportes, cuidar da sua alimentação e cuidar da sua vida espiritual e ler mais livros, também a palavra, para que você cresça mentalmente e se desenvolva. Busque novas colocações. Se você já tem o seu primeiro negócio, pense em montar um segundo e um terceiro. Se você ainda não abriu o seu negócio, pense em como fazer para abrir o seu negócio. Então, coloque metas. Tenha ambição de crescimento. Deus quer que os seus filhos cresçam. Pedro falou sobre isso. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então, Deus ele quer que o seu povo tenha crescimento. Versículo 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Versículo 12. Nunca pense que você já sabe tudo a respeito de algum assunto. Nós nunca sabemos de tudo. Sempre existem novas coisas que precisamos aprender. Versículo 13. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Então, o preguiçoso é aquele que sempre encontra uma justificativa para não fazer o que precisa ser feito. O preguiçoso é muito bom em dar desculpas. Versículo 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Segunda característica do preguiçoso: ele gosta de ficar o tempo todo em descanso. Tem ojeriza a trabalho. Terceira característica do preguiçoso, versículo 15.
O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Então, a terceira característica do preguiçoso: ele começa um negócio e ele não termina. Ele coloca a mão no prato para começar a comer. Só que na hora que ele precisa levantar o braço para levar à boca, ele acha difícil. Então o versículo 15 fala da terceira característica do preguiçoso. Ele começa um negócio quando ele vê que aquele negócio tem dificuldades, desafios e situações que ele precisa lidar, aí ele desiste, porque ele não quer vencer os desafios. Versículo 16, quarta característica do preguiçoso. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. O preguiçoso é aquele que tem muitas ideias e acha que é mais inteligente que os outros. É aquela pessoa que sempre fala: isso daí é fácil, é só você abrir um negócio assim e fazer assim e fazer assim. Ele fala muito, mas na hora que você fala, então agora vamos colocar em prática, é nessa hora que o preguiçoso fala: isso daí a gente vai deixar para depois. Então, o preguiçoso, você conversa com ele, ele fala: eu já sei de tudo, eu já sei de tudo. Mas, na verdade, a gente só pode falar que sabe quando a gente executa. Então, aquele que fala que sabe o que está escrito na palavra e não coloca em prática, na verdade não sabe. Porque quem sabe põe em execução. Agora, versículo 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Nunca se meta em uma discussão. Até mesmo você no seu dia a dia deve falar com as pessoas nunca em discussão. Toda a nossa fala, toda a nossa palavra deve ser útil e para edificação. Então, se a gente precisa corrigir alguém, você não está em uma discussão, você está corrigindo a pessoa. Se a pessoa quiser levar a conversa para a discussão, querendo se justificar, querendo dizer que você está errado, diga para a pessoa: eu não estou aqui para discutir, eu estou aqui para acertar a situação. E isso também tem uma aplicação prática para a nossa vida. Nunca discuta com alguém. Se você estiver errado ou errada, admita. É fato, eu estou errado. E melhore. Versículo: porque quem discute está procurando se auto-justificar. E quem se justifica quando está errado, sempre vai andar errado. É melhor você abaixar a cabeça, aceitar que está errado, que está errada, dar razão para a pessoa que está certa, ter humildade e crescer com aquele aprendizado. Versículo 18: como louco que atira brasas e flechas mortais. 19: assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Muitas vezes nós fazemos brincadeiras com as pessoas à nossa volta e essas brincadeiras podem ferir e podem machucar as pessoas. Veja bem que o texto fala que é como louco que atira brasas e flechas mortais. Tem aquelas brincadeiras que são aquelas piadas que fazem com pretos, com orientais, com pessoas pobres, com pessoas que às vezes erraram uma, uma questão numa prova, e as pessoas fazem brincadeiras e chacotas com as pessoas. Não faça essas coisas. As pessoas do mundo fazem muito isso, mas você pode estar ferindo alguém que pode já ter algum complexo e pode estar com algum problema, e você vai fazer isso com a pessoa. Então, esse não é um procedimento sábio. Tem um outro provérbio que diz assim: é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um irmão
que tenha sido machucado. Quando você fere alguém com palavras, para você recuperar aquele coração, talvez você nunca mais recupere. E isso tem uma aplicação prática nos relacionamentos. Você que é marido, você que é esposa, preste atenção naquilo que você fala para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. Você que é filho, preste atenção no que você fala. Você que é pai e mãe, preste atenção no que você fala. Porque você pode falar alguma coisa e depois aquilo pode ficar afetando o seu relacionamento pelo resto da vida. Versículo 20: Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O versículo 20 está dizendo para escolher bem os amigos. Não ande com caluniadores. Eles sempre vão usar palavras para enganar, trapacear, mentir, falar mal do próximo. E sempre que você anda com pessoas assim, elas estão criando divisão nos ambientes. Tire de perto de você pessoas que são fofoqueiras, trapaceiras, mentirosas, enganadoras e caluniadoras. Não ande com essas pessoas. Versículo 21. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Esse é um versículo que está completando a ideia do 20, que assim como o carvão alimenta a brasa e como a lenha alimenta a fogueira, o amigo de brigas, ele atiça as discórdias, portanto, fuja dessas pessoas. Versículo 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Mais um versículo falando que o caluniador, quando ele está falando do próximo, ele fala de um jeito que atrai a nossa atenção, né? Mas nós temos que dizer: eu não quero saber disso, eu não quero ouvir palavras ruins do meu próximo. O Salmo 15 fala sobre quem vai morar no céu. O Salmo 15 começa assim: Senhor, quem morará no teu tabernáculo e quem chegará ao teu santo monte? E aí quando você lê o Salmo 15, ele fala: aquele que não fala mal a respeito do seu próximo, aquele que não é caluniador, aquele que não difama com a sua língua, aquele que não aceita a peita contra o seu próximo. Então aquele que, se você aceita escutar o que o caluniador está falando, porque são como petiscos deliciosos, quando a pessoa está ali contando a fofoca, parece, eu quero ouvir mais, quero saber mais. A forma como ele conta chama a atenção e você se deixa fisgar por aquilo. Então, você está deixando de observar o Salmo 15. Versículo 23. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Então veja, o versículo 23 fala: preste atenção com aquelas pessoas que são muito dóceis, com aquelas pessoas que são muito gentis, com aquelas pessoas que são muito educadas. Veja se aquilo é verdade ou se é apenas uma camada de esmalte que esconde um coração ruim. Como que você descobre se uma pessoa dessas, que é muito educada, muito polida, muito gentil, é boa ou é má? Nos mínimos detalhes. Essas pessoas que são falsas e mentirosas e que têm um verniz, elas vão todos os dias agindo de forma polida, educada, gentil. Quando uma pessoa é muito educada, é muito gentil, é muito demais, preste atenção. Em algum momento, ela vai dizer alguma coisa. Em algum momento, ela vai soltar uma palavra. Você viu aquela pessoa, ela fez isso ou fez aquilo. Ela vai fazer uma fofoca ou vai fazer, ela vai mostrar em alguma das suas atitudes quem realmente ela é. Preste atenção, não se deixe enganar só porque a pessoa é educada demais, é polida demais, é gentil demais. Tenha sempre cautela. Jeremias capítulo 17 vai dizer: maldito o homem que confia no homem. É dessa forma que essas pessoas enganam as outras, sendo
extremamente cautelosas com o que falam, como se vestem, com o que fazem. Elas treinam para fazer isso. Versículo, e é por isso que é importante ter uma vida de oração com Deus. Quando você tem uma vida de oração, Deus inquieta você. Ele coloca intuição no teu espírito. O Espírito Santo toca no teu espírito e diz: preste atenção nessa pessoa. Tem alguma coisa errada. Fique atento. Então, tenha comunhão com Deus. Por isso é importante ter uma vida de oração. Porque o cristão que tem uma vida de oração não é enganado por essas pessoas. Versículo 24. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Veja que o versículo 24 ele fala também a respeito da pessoa que tem ódio da outra, mas ela consegue colocar um verniz e ela disfarça as intenções, continua falando bem com a pessoa, mas lá no fundo do coração ela tem um ódio mortal contra o seu próximo. Versículo 25. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Esse é o coração da pessoa que está com ódio. Ele tem conversa mansa. Versículo 26. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. O que o versículo 26 está dizendo é: a pessoa pode ficar durante um tempo guardando ódio no coração, escondendo ódio, mas vai chegar uma hora que ela vai ter um estouro, que ela vai falar quem ela realmente é. Versículo 27. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. O 27 fala sobre lei da semeadura. Preste atenção no que você faz. O que você faz vai voltar para você. 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então o versículo 28 fala sobre a mentira, que aquele que mente sobre alguém tem ódio da pessoa sobre quem está falando mal. E a boca lisonjeira provoca a ruína, nos chama atenção para tomar cuidado quando nós somos muito elogiados por alguém. Preste atenção, porque a pessoa que elogia muito você faz um trabalho muito bom, aquilo que você faz é muito bom, e a pessoa fica o tempo todo falando, pode ser, na verdade, uma indicação de falsidade, mentira, inveja, cobiça. A pessoa pode estar escondendo uma intenção ruim no coração dela em relação a você. Fique atento com relação a isso. Provérbios 26. Deus abençoe o seu dia. Amém.